Meninos e meninas da IBAI, tudo bem com vocês? Aqui todos os profs estão com muitas saudades. Hoje eu voltei para falar mais um pouco da palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta primeiro. Você já teve numa tempestade muito forte que ventava e puxava sua sombrinha, que molhava os seus pés? E relâmpago, e trovoada, e o vento, você já ficou assustado? Eu já fiquei. No domingo passado, vocês ouviram a história de uma grande tempestade. Lembram a história de Noé? Que Deus pediu que ele construísse um grande barco e que ele teria uma grande chuva e que ele seria protegido nesse barco com a família e com os animais? Lembra? E choveu muitos dias. E quando tem muita chuva, tem muita água. E a água cobriu toda a terra. E Noé certamente pensou: ai, que bom que eu obedeci a Deus, fiz esse barco bem grande para proteger a minha família e esses animais. Então, depois de 40 dias e 40 noites, lembra? As águas começaram a baixar, e assim como Deus deu ordem para chover, deu ordem para parar. Deus é muito poderoso, não é? E quando Noé saiu da arca, havia um lindo arco-íris no céu que Deus mandou. E ele agradeceu muito a Deus por ter sido protegido. Mas eles não se protegeram com sombrinhas. Eles se protegeram na arca. E você também está protegido. E o que te protege é muito, muito melhor do que a arca. Sabia? Quem te protege é Jesus, o Filho de Deus. Ele nos protege para sempre. E eu vim aqui para te lembrar que você não precisa ter medo de tempestades, trovoadas, relâmpagos e de mais nada, porque Jesus te protege para sempre. Um beijo. Boa noite, família IBAI, a todos aqueles que estão junto conosco. Quero te convidar a essa noite especial para a gente ter um tempo de adoração juntos. Essa aqui vai ser uma noite onde vamos cear e celebrar a morte e ressurreição do nosso amado Senhor. Vamos cantar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória ao Senhor, o Deus que somente é Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Mistérios pode revelar, os teus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente
desejo te exaltar, a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te adoraremos, Senhor, a despeito das circunstâncias, a despeito dos momentos em que vivemos, sejam eles momentos ruins, sejam eles momentos bons. Nos momentos ruins não queremos esquecer de ti, porque nós vencemos nossas batalhas em adoração. Nos momentos bons nós não queremos esquecer de ti, porque em nosso coração flui gratidão. Por isso essa canção é uma verdade do nosso coração. O louvaremos a despeito das circunstâncias. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus.
cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Cante. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Esta é a verdade. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez neste primeiro domingo deste último mês do ano de 2020, deste ano que tem sido um ano tão difícil, tão desafiador para todos nós. Estamos aí nos aproximando do final do ano e dessa ocasião tão especial, tão esperada, especialmente pelas crianças, que é a celebração do Natal. Hoje, nesse domingo, nós queremos começar as nossas reflexões pensando no Natal, assim como já os nossos devocionais diários também estão tratando do mesmo tema. E hoje também, nesse domingo, de um modo especial, ao final, nós vamos ter um tempo especial para celebrar a ceia. O texto que separei para esta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 8, onde nós lemos assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de um exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e sobre elas refletia. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido,
como lhes fora dito. Amém. Que Deus abençoe essa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versos de número 8 até o verso de número 20. Qual é o sentido do Natal para você? Não estou perguntando pelo significado bíblico do Natal, não estou perguntando pela sua compreensão bíblica, mas quando você escuta a palavra Natal, o que em sua memória essa palavra desperta? Quais são os sentimentos que afloram no seu coração, nos seus sentidos, na sua alma, quando você pensa no Natal? Nós somos seres de afetos. Nós atribuímos valor às coisas não apenas pelo aquilo que custou, mas pelo aquilo que eles representam, que essas coisas representam. Nós, seres humanos, atribuímos um significado que não tem apenas a ver com a coisa em si, mas dependendo do momento, do contexto, da história envolvida naquela coisa em si, ela ganha um outro significado e um outro sentido. E é nesta perspectiva que eu volto a perguntar a você, qual é o significado do Natal para você? Essa semana, o nosso filho mais novo, o Natanzinho, ele passou do ensino fundamental 1 para o 2, e ele participou de uma cerimônia, e nós fomos lá como família, nos reunimos lá com ele, a convite da escola, para a cerimônia chamada Cerimônia da Caneta. Significa que agora ele está indo para um outro estágio no seu processo de formação educacional, em que agora ele vai poder usar a caneta. E um dos elementos necessários nessa celebração era uma caneta. As famílias foram orientadas a adquirir uma caneta para presentear, e tinha que ser uma caneta diferente. Então nós ficamos pensando que caneta seria essa, e a escola também nos deu alguma sugestão, e no final compramos uma caneta que foi uma caneta de custo financeiro, monetário, muito, muito barata, mas uma caneta toda dourada. E nós, ao comprarmos essa caneta lá na papelaria, nós soubemos que muitos outros pais, orientados também, né, dentro do mesmo processo escolar, compraram uma caneta semelhante para a cerimônia da caneta. E nós fomos lá, e foi algo emocionante, e a Renata se emocionou como mãe, eu também como pai, tiramos foto, e o Davi estava lá como irmão também, e o João, enfim, nós celebramos aquele momento e registramos. Mas veja, se você olhar a caneta, você vai talvez até fazer alguma observação sobre ela, mas essa caneta, até porque existem várias iguais lá na festa, mas essa caneta, aquela que nós compramos, ela tem um outro significado para nós, porque ela foi entregue ao Natanzinho em um determinado contexto, em um determinado ambiente, como um símbolo de uma etapa da vida que ele está passando, de uma etapa melhor, as expectativas se elevam, um senso de responsabilidade, de autonomia, também são celebrados nesse momento. Então, essa caneta tem um significado para além dela mesma. Ela, junto com uma série de outras canetas, você vai olhar e talvez por uma questão estética vai diferenciá-la das outras porque ela é dourada. Mas, para nós, é uma caneta única. Ela está guardada lá em casa com muito carinho, não porque ela tem um valor financeiro, mas sim um valor na nossa memória muito especial. E é nesse sentido que eu pergunto, qual é a sua memória do Natal? Quando você lembra do Natal, por exemplo, do ano passado, ou ao longo da sua trajetória de vida, da sua infância, o que o Natal desperta na sua alma? Que lembranças, que memórias você tem? Eu venho de uma família, por parte de mãe, muito grande. A minha família, por parte de pai, meu pai era filho único, tinha uma irmã de criação, mas a família da minha mãe era de 12 irmãos. Então, eu lembro de alguns momentos de Natal em família, em que nós estávamos com a família da minha mãe, então muitos tios, tias, muitos primos e primas. Me lembro, ter na minha memória, de uma chácara que pertenceu ao avô e nós nos reunimos lá. Me lembro de amigos ocultos que nós fazíamos entre os primos, entre as crianças. Eu tenho memórias muito vivas ainda da minha adolescência, quando eu lembro da igreja. Então, o Natal, para mim, está muito associado à celebração do evento na igreja, de coral, de musical, de enfeites. Eu tenho algumas lembranças, né, muito agradáveis do Natal.
Hoje eu estou aqui gravando esse culto e olho para essa igreja vazia, assim, me dá um pouco a dor no coração, porque eu fico com aquela expectativa, na verdade essa era a nossa expectativa, né? De que nós pudéssemos celebrar o Natal todos juntos, e a gente está aí pensando como é que vai ser quando chegar lá, mais próximo da data, a celebração, né? E aguarde mais informações sobre isso. Mas eu também tenho outras lembranças do Natal não tão boas, não tão felizes, algumas lembranças de uma época não muito feliz na minha história de vida, de família. Às vezes é uma lembrança do Natal triste porque a gente lembrou de gente que não estava mais presente entre nós e que o Senhor tomou para si. Lembramos de perdas, lembramos de fases da nossa vida em que nós não estávamos vivendo uma fase talvez muito feliz. Então tenho lembranças também que não são tão boas. Todos nós temos lembranças de um modo ou de outro da nossa experiência de Natal. Talvez Natal reunidos em família, talvez Natal solitário, Natal farto, de mesa farta, que lembram épocas prósperas, talvez Natal escassos, né? De enfeites modestos, de mesa posta de forma modesta. Natais tristes porque na noite do dia 24 se reuniu e havia cadeiras vazias que talvez um ano antes estava ocupada por alguém da família ou alguém próximo do amigo, e a gente sente a falta daquela pessoa. E aquele ano se torna um Natal, então, não tão feliz, um Natal um pouco triste. Nós somos seres assim, que atribuem afeto, né? Nossas memórias, né? Elas atribuem significado às coisas. A questão é que isso pode fazer com que a gente perca de vista o real sentido de algumas coisas. Essas memórias afetivas, sejam elas boas ou não tão boas, elas podem ofuscar um significado para além da aparência das coisas que as coisas em si têm. E aí o que eu quero dizer é que há uma mensagem no Natal que independe da minha memória. Há uma história original no Natal que ela existe, é anterior e antecede as minhas histórias com o Natal e as minhas memórias com o Natal. E às vezes essas minhas memórias, sejam elas, repito, boas ou não tão boas, podem servir como um elemento de obstrução que não me permite, numa época como essa, perceber, para além dessas minhas memórias mais presentes, um significado mais elevado, mais transcendente, mais profundo, inserido na história do Natal original. Portanto, com a leitura desse texto, que é um texto natalino, um texto gráfico, certamente se você já transitou pela igreja nessa época, você já deve ter visto crianças, né, talvez até adultos, representando esse momento em que o anjo aparece, os pastores no campo, o anúncio festivo do nascimento de Jesus Cristo. Estou lendo esse texto hoje com você para iniciar essa série de reflexões que nós vamos trabalhando aí nos devocionais, também nos domingos, nessa busca pelo significado do Natal, para além dos nossos afetos imediatos, das nossas memórias. Eu olho para esse texto e vejo que a palavra que a Bíblia usou e que Deus escolheu para que os anjos usassem para definir o Natal junto aos pastores do campo, é alegria. Voltando para o texto que nós lemos, os pastores estão no campo, alta madrugada. Eles são homens modestos, a vida pastoril, o ofício de um pastor de ovelhas era um ofício naquele contexto, naquela época, um ofício modesto. E eles estão ali cuidando das suas ovelhas, dos seus negócios, alta madrugada. Talvez homens com preocupações com as suas famílias, né, lutando pela sobrevivência, debaixo de uma história mais ampla de dominação do Império Romano, vivendo suas histórias particulares, seus dramas pessoais com suas famílias, a luta e a busca pela sobrevivência, como todos nós, a busca de uma vida melhor. E lá estão eles, talvez de madrugada, olhando o céu, ou talvez cochilando, vigiando as ovelhas, né, aquecidos, né, razoavelmente ali por uma fogueira acesa. De repente um clarão invade aquela campina onde eles estão,
E aí eles são tomados de assombro e eles ficam assustados. O texto diz que eles estão apavorados por causa da manifestação sobrenatural do anjo que aparece. E certamente esses são homens religiosos, homens tementes a Deus, e eles compreendem que é uma manifestação divina. E quem pode sobreviver a uma manifestação divina? Talvez alguns ensinamentos do Velho Testamento, de uma manifestação de Deus, até mesmo de juízo, nessa hora tenha vindo à memória deles, e eles são tomados desse pavor. Será que é o juízo divino? Que experiência é essa? Então o anjo fala, não tenha medo. Eles estão mudos, estão assustados, o coração tão acelerado, e aquela experiência arrebatadora, ao mesmo tempo que encanta, assombra, e aí a voz do anjo, naquela madrugada silenciosa que agora se torna clara como a luz do dia, eles escutam essa voz do anjo, não tenha medo. A pergunta é, por que não ter medo? E o anjo então responde a pergunta que não está registrada, mas certamente suscitada em seus corações pela palavra não tenha medo. Por que não ter medo? A resposta do anjo é, porque eu trago boa notícia. Porque eu não venho trazer mais notícias. Eu não venho assombrar vocês, eu não venho exercer juízo sobre vocês, eu não venho condenar vocês na história de vocês. Eu trago boa notícia para vocês. E não só para vocês, eles dizem, mas para todo o povo, para toda a Belém, para todo Israel e Jerusalém, para toda a Palestina, para toda a região do Oriente e do Ocidente, para toda a terra, para todos os povos, para todas as pessoas, em todas as épocas, indistintamente da sua classe social e de suas posições. Uma boa notícia. E a palavra que os anjos associam a esta boa notícia é alegria. Eles dizem, eu trago uma notícia que vai produzir alegria. Por que alegria? Porque, diz o texto, verso de número 11, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Qual é o significado dessa declaração? Esses minutos que nós temos não são suficientes para dar conta, e eu vou fazer uso da mesma expressão do Evangelho de João, quando João explica a razão de ser do seu Evangelho, ele diz que Jesus fez e disse tantas coisas que, se elas fossem registradas nos livros, nenhuma biblioteca do mundo caberia, nenhum livro daria conta o suficiente de registrar tudo que Jesus disse, fez e ensinou. Não dá para falar tudo, mas eu queria destacar algumas coisas que essa expressão significa. Ela significa que Deus é fiel em cumprir o que prometeu. Havia a profecia de que um dia Deus enviaria na terra um ungido nasceria de uma virgem, e esse ungido seria ungido da parte de Deus, alguém separado pelo próprio Deus, e que daria início a uma nova possibilidade histórica para a existência humana. Um novo capítulo da história humana se iniciaria. E este ungido seria este Salvador do homem e da mulher, de bem, que busca em Deus a fonte de força para enfrentar os desafios da sua vida, que busca em Deus a compreensão da vontade dEle para viver uma vida decente, digna, alinhada adequadamente com o projeto original de Deus para a humanidade. Enfim, é uma boa notícia, porque Deus está cumprindo as profecias. O profeta Isaías, e há o texto de Isaías, capítulo 9, que diz, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses títulos messiânicos atribuídos lá na profecia de Isaías, capítulo 9, mais ou menos de 600, talvez 700 ou 400 alguns, mas muitos centenas de anos antes, o profeta Isaías já havia anunciado, e havia então uma expectativa de muitas outras profecias relacionadas ao Messias. E agora aqueles homens estão ouvindo essa notícia, as profecias se cumpriram nesta noite. O Messias, o ungido, o Cristo, aquele que Deus enviaria para transformar a história humana, para dar novos rumos à nossa existência, ele nasceu.
Então essa é uma boa notícia, por quê? Porque inspirou a alegria da lembrança, do reconhecimento, da percepção de um Deus que é fiel e que cumpre o que prometeu. Mas é também uma notícia alegre porque esses homens recebem essa notícia em primeira mão. Eles são pastores de madrugada no campo com vidas, do ponto de vista do status social, vidas modestas. Na perspectiva de algumas pessoas de posição, especialmente dentro da estrutura do Império Romano, desprezíveis. E esses homens recebem em primeira mão a notícia fresquinha, o menino acabara de nascer, eles recebem, eles são honrados pelo Deus, e Deus, quando os honra, honra todos aqueles que vivem de um modo semelhante, suas lutas, suas vidas com muito sacrifício, muita modesta, mas não são esquecidos por Deus. Podem ser esquecidos pelos poderosos, podem ser esquecidos por aqueles que têm tanto para si mesmo, suas mesas fartas, suas vidas bem resolvidas, talvez do ponto de vista econômico, financeiro ou social. Né? E talvez essas pessoas, talvez alguns, e me refiro aos poderosos dessa terra, ou aqueles que pensam que são poderosos dessa terra. E esses homens são desprezados, mas esses homens desprezados são honrados pelo próprio Deus, porque eles recebem a visitação dos anjos e recebem a anunciação de que o Messias nasceu, o ungido nasceu. É uma notícia que traz alegria. É uma notícia que traz alegria não só porque revela um Deus que lembra, né, dos mais fracos, dos esquecidos, dos que são invisíveis naquela cultura ou desprezados, mas é um Deus que se lembra, né, não só deles, mas de todas as pessoas, porque o anjo complementa. Essa notícia é para todos. É como, de alguma forma, Deus dissesse, bom, vou começar com os mais modestos, já que eles carregam talvez esses desconfortos de um status social, né, de menor significado ou de valor, na estrutura de hierarquia social, mas essa notícia não é para os esquecidos, para os modestos, é para todos. É para os carentes, mas é para os que não são carentes. É para os anônimos daquela cultura, pastores no campo, quem são os seus nomes? Não sabemos. Mas todos sabem que Jesus nasceu sob o domínio de Herodes. Os poderosos têm nomes, os modestos são anônimos. Mas a notícia é para os anônimos, mas é também para os poderosos que têm nome. É para todos os povos. O Evangelho de Jesus não faz distinção nenhuma de classe social, de cor, de etnia, de raça, de gente que vem de uma herança familiar, que tem nome, sobrenome, mas de gente que tem um nome modesto e um sobrenome desconhecido, porque é a boa notícia de que Deus se lembrou do ser humano. Se lembrou da nossa condição perdida, se lembrou de fato de que nós somos a imagem, criados à imagem e semelhança dele, de que ele nos ama. Então é uma maneira de Deus nos comunicar, porque Deus nunca esqueceu. De fato, toda a narrativa bíblica é de um Deus que não se permite esquecer do ser humano, e ele se identifica através de Jesus com esse ser humano que sofre a maldição do pecado, que sofre com doenças, que sofre com carências, que sofre com problemas de saúde pessoal, de saúde relacional, desse ser humano que deseja uma vida feliz, uma vida plena, mas não consegue por si mesmo, porque vive em um mundo amaldiçoado. Mas esse ser humano não foi esquecido, nem foi abandonado por Deus. Seja a humanidade como um todo, seja eu, Natan, seja você que assiste, porque esse é o Deus de todo, mas é o Deus ao mesmo tempo do pessoal, do particular. É uma notícia alegre, porque é um Deus que se revela presente, que intervém na história humana, o Deus Emanuel, o Deus conosco. De certa forma, todos nós somos como esses pastores do campo. Talvez alguns nesse momento atravessando uma noite escura. Não do lado de fora, mas do lado de dentro, na sua alma, com medo, com receio, com insegurança, cheio de incerteza, se sentindo talvez até esquecido, talvez abandonado, lutando para sobreviver aos dilemas deste ano, as ameaças que a pandemia trouxe, e não só à saúde, mas também em tantos outros níveis, e cada um sabe de si. Nós somos como esses pastores,
que precisam e que são carentes de uma visitação de Deus, de motivos de alegria. Volto à pergunta original: qual é a sua memória do Natal? Talvez alguns de nós tenhamos boas memórias, mais do que memórias tristes ou não tão boas. Que bom! Memórias de mesa farta, memórias de presentes, não é? De família reunida. Mas mesmo uma memória tão boa, tão feliz, pode ofuscar o verdadeiro significado do Natal. Por quê? Porque para algumas pessoas o Natal é isso. Só troca de presentes. Só reunir a família e comemorar com os amigos os lucros do ano. Para alguns comerciantes, Natal é uma oportunidade de ganhar, de fazer bons negócios, e não há nada de errado nisso. Mas mesmo se uma memória que nós temos do Natal é uma alegre memória porque a família está reunida, até mesmo essa memória pode ser um problema, uma obstrução ou comprometer a nossa percepção do verdadeiro significado original do Natal, que é este, de um Deus que ama de um modo intenso e profundo para além da nossa capacidade de compreender, de um Deus que ama a todos, que ama o pobre, que ama o rico, que ama o branco, que ama o negro, que ama a criança, que ama o idoso, que ama a todos, que ama os que se reúnem em suas famílias e se orgulham de ter uma família grande com a qual possa se reunir, mas que não se esquece e vê e enxerga com amor aquele que também vai passar esse ano talvez sentindo uma dor da solidão por alguma razão, talvez até a dor de uma perda. O Natal é essa lembrança alegre de um Deus que nos ama, de um Deus que intervém, de um Deus que envia seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa tremenda! É possível até celebrar o Natal, né? E estamos um pouco tristes por causa de algumas coisas que nós idealizamos e não conseguimos alcançar. De repente idealizamos uma festa, aqui na Ibaia idealizamos um musical que não vai acontecer, e eu como pastor e o Marcos como músico, a gente sente assim, não vai ser o que a gente queria. Mas vai ser do jeito que Deus permitiu. Mas talvez nós temos aqui uma grande oportunidade, gente, neste ano, de lembrar mais uma vez, para além das memórias que nós temos, sejam boas ou não tão boas, que há um outro significado que precisa ser nesta noite, neste mês, sublinhado e resgatado, de que a razão dessa festa não está em nós mesmos, a razão dessa festa está em um Deus que se revela cheio de compaixão e de graça, de um Deus que não perdeu a sua memória do seu amor original quando nos criou. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Como um pai que cria seu filho, que gera um filho com propósitos, que projeta um futuro. E assim foi Deus ao nos criar. E de repente o pecado entrou como uma manifestação de rebelião no coração de Adão e Eva. E eles descreram da bondade, da misericórdia de Deus. E o pecado trouxe maldição para a vida. E o que Deus poderia ter feito é esquecido da gente, nos abandonado à nossa própria sorte. Mas Deus nos ama. E a sua memória do amor que Ele tem por nós não permitiu que Ele se esquecesse do ser humano. Então Ele entra na história humana através de Jesus Cristo, cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel, e se revela como um Deus conosco, um Deus que sofre a nossa dor, que vive o nosso drama, que leva sobre si a condenação do pecado, mesmo não tendo pecado algum que o condenasse, para que através da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição, eu e você pudéssemos ter a possibilidade de a cada ano, não importa o quão difícil ele seja, de a cada final de ano, não importa o quão complicado ele seja, de
de que a cada momento na nossa história particular e pessoal, familiar, não importa o quão difícil ela possa ser, nós tenhamos a sustentação da esperança de que amanhã tudo pode se resolver, de que amanhã tudo pode renascer, de que a vida pode voltar a florescer, de que a gente pode, apesar talvez dos sinais de tristeza, encontrar um sinal de alegria na manjedoura, no Jesus de Nazaré, no Filho de José e Maria, que Deus deu a ele e deu a todos nós. Que neste final de ano, convido você, a gente possa resgatar a alegria de celebrar o Natal, ainda que talvez envolto com tantas questões que geram insegurança. Que a palavra do anjo aos pastores, não tenha medo, seja recebida de forma particular para mim, para você hoje, como a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sei que todos nós vivemos com essa expectativa, não é? De que a vacina saia e a gente possa sair de casa e a gente possa voltar a ter aquela sensação de normalidade. Mas a boa notícia, a melhor de todas as notícias, a notícia mais alegre que a gente pode ter na vida, ela já foi dada por Deus, de que Ele nos ama, de que Ele não se esqueceu da gente, nem de mim, nem de você, e de que Ele vem ao nosso encontro através de Jesus e nos convida a sorrir com esperança e a nutrir alegria na alma e no coração, qualquer que seja a memória associada a algum evento circunstancial do Natal. Aqui estão os elementos da ceia, queridos, que nós anunciamos. O cálice e o pão representam o corpo e o sangue de Jesus, do menino que cresceu, que virou homem, que andou nas ruas, de Jerusalém, e ali, então, anunciou a chegada do reino de Deus, a possibilidade de uma nova vida a todo aquele que crê e recebe esta palavra e essa mensagem da boa notícia do Evangelho na sua vida e vive a partir dessa boa notícia. Convido você, que certamente já preparou aí na sua casa esses elementos, para cearmos juntos então. Eu vou servir, o Marcos está aqui comigo, vai pegar aí. Não sei como é que você faz aí para tocar, não é? Põe aí do lado. Convido você nesse momento também a pegar aí o pão e o cálice. E aí, em memória de Jesus, do menino Jesus, do Senhor Jesus, que viveu, morreu e ressurgiu, a lembrarmos mais uma vez, a trazermos a nossa memória mais uma vez, o verdadeiro significado alegre e feliz do Natal. Convido você a tomar do pão em memória do Senhor Jesus. Convido você a beber do cálice em memória do Senhor Jesus. E eu convido você a orar junto comigo também agora. Bondoso Deus e Pai, que assim se revela em Jesus Cristo, Teu Filho, Salvador e Senhor de todo aquele que crê. Senhor, o Natal este ano provavelmente vai ser muito diferente nas Tuas igrejas, nas nossas casas. Talvez haja muita alegria em alguns lugares, mas certamente haverá em muitos lares no Brasil um certo peso de tristeza, porque alguns lugares à mesa estarão vazios. Será um Natal, Deus, diferente de todos os outros, porque ainda esperamos a boa notícia de uma vacina que nos dê um senso maior de segurança para retomarmos rotinas da nossa vida que foram interrompidas, alteradas de maneira tão repentina e de maneira às vezes tão radical. Mas mesmo que assim seja, Senhor,
ao começarmos já este mês de dezembro e as nossas celebrações aqui na IBAE, nós queremos nos comprometer com o Senhor e pedimos em oração a Tua assistência em nosso favor. Que a gente enxergue além da aparência, dos fatos imediatos da nossa memória mais recente. Mais uma vez, o significado do Natal, seu significado original, a boa notícia, a alegre notícia de que o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, já nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e em breve voltará para nos buscar e buscar os seus, para que juntos vivamos plenamente a vida eterna, abundante que o Senhor tem reservado para todos nós. Senhor, que mais uma vez a alegria de lembrar Jesus Cristo, o seu significado, o que os evangelhos nos revelam sobre o Senhor e o seu amor por nós, e a esperança renasce em nossos corações, o otimismo se fortaleça, mas não apenas a expectativa de boas notícias, mas a esperança, a teimosa, santa e bendita esperança, a alegre esperança de que amanhã pode ser melhor do que hoje. Que as dificuldades do momento presente podem ser resolvidas pelo Teu favor divino vindo ao nosso encontro. E que se não for de um modo tão breve quanto esperamos, certamente um dia virá. Porque essa é a certeza que temos. Certeza alimentada em nossos corações por causa do Natal original, do primeiro de fato e verdadeiro Natal, quando Jesus foi de fato entre nós, assunto presente, ó Deus, quando ali aqueles pastores receberam a notícia, toda a humanidade através dele receberam também. Que assim seja, sensibiliza nossos corações com a alegria do Natal. Nós precisamos e assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marco. Obrigado, Sérgio, que está conosco aqui nesse momento. Marco Cheguchevski. Obrigado a você que nos acompanhou nesse culto. Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus seja com você. E que a alegria do Natal seja uma alegria presente na sua vida. A alegria da salvação, do senhorio de Jesus Cristo. É o que Deus desejamos e assim nós oramos. Deus abençoe a sua semana.